Nominalmente a todos os irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Também queria dar as boas-vindas aos irmãos que nos visitam nesta manhã, sejam bem-vindos também ao nosso Senhor. Lemos em Marcos, capítulo 4, versículos 37 e 38. Ora, levantando-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E ele estava na popa, dormindo-se lá almofado, e despertaram-me, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? Há ocasiões em que até a procura do Senhor parece mais difícil. Nossa vida é uma viagem turbulenta rumo à glória pelos mares revoltos da história. Ancoramos o barco da nossa vida aqui e ali em portos seguros. E durante a viagem, algumas vezes, o mar está calmo e sereno e desfrutamos de bonança e de descanso. No entanto, com frequência, o mar se revolta, as ondas levantam-se e somos atingidos por tempestades devastadoras. Nessas horas, a nossa experiência e os nossos recursos de navegação não são suficientes para nos retirar dos epicentros das crises. A tempestade é grande, o vento é forte, não acalma, as ondas gigantescas não cessam e o nosso barquinho está prestes a submergir. São ocasiões em que parece que o único cântico que podemos entoar são os dois primeiros estrofes do hino Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas não nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se dá que morramos, podes assim dormir, se cada momento devemos se prestes a submergir. Mestre, na minha tristeza estou aqui, estou quase a sucumbir, a dor que perturba a minha alma, ó peço, bem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem-me acudir. Precisamos ter em mente, contudo, que o nosso Deus está sempre connosco. A sua palavra assegura-nos em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A palavra do Senhor dá-nos alento para prosseguirmos apesar das tempestades. E assim podemos logo cantar a terceira estrofe do hino deste amado hino: Mestre, chegou bonança, em paz, eis o céu e o mar, o meu coração goza calma. O que não poderá findar. Fica comigo, ó Mestre, dono do céu e da terra, e assim chegarei seguro ao porto destino meu. Jesus nunca nos prometeu a ausência de luta na caminhada da vida. Prometeu-nos a sua companhia segura. Nunca nos prometeu a ausência da aflição, prometeu-nos sim a sua presença consoladora. Ele caminha connosco, não precisamos ter medo. Se Ele está no barco da nossa vida, chegaremos ao porto desejado. Mesmo que as tempestades venham, estaremos seguros e amparados. Vamos dar isto ao nosso culto de pregação e vamos fazê-lo em torno do hino número 446, Sossegai. Vamos fazê-lo de pé, por favor. Temos o sol.
para pedir a bênção do Senhor para o nosso culto e também para associar para administrar a sua palavra nesta manhã. E queria pedir a nossa irmã do lar que isso a bênção do Senhor. Nós avisamos o Senhor neste dia a dia da tua presença nos céus. E adoramos. És o Senhor dos céus e da terra. Tu tens todo o poder sobre as ondas, sobre todas as coisas. A ti glória, honra, poder, majestade. Digno és, Senhor. Aceita a nossa humilde adoração. Que o teu servo vai expor a tua santa palavra. Fala as tuas palavras. A tua palavra que vem ao nosso coração, Senhor. E glorifica o teu nome neste dia, nesta hora, aqui, onde o teu povo está reunido. Te agradecemos a canto no santo e precioso nome. Podem sentar-se, por favor. De anúncios, penso que temos só os nossos pedidos de oração que o Miguel deve estar a projetar neste momento. Continuamos a orar por estes nossos irmãos que precisam de orações. Li no livro Filipenses e Oração, no relato de R.T. Wilson, a jovem judia que escreveu um diário durante o período em que passou em Auschwitz, fala de ininterrupto diálogo com Deus. Ela via epifânias naquele lugar, moralmente árido. Quando fica parada no canto do campo, os meus pés plantados na tua terra, os meus olhos erguidos para o céu, às vezes rolam lágrimas no meu rosto, lágrimas de profundo sentimento e de gratidão. Ela conhecia o horror. E eu quero estar aqui bem no meio do que chamam horror e ainda conseguir dizer a vida é bela. Sim, deito-me num cantinho, ressequida, confusa, febril e incapaz de fazer qualquer coisa. No entanto, também estou com o jasmineiro e o pedaço do céu além da janela. Wilson conclui, pois uma vez que você começa a caminhar com Deus, só precisa continuar caminhando com Deus a vida inteira e se torna uma longa caminhada, um sentimento maravilhoso. Está alguém-nos a ver-nos pela primeira vez lá em casa? Gostaria de fazer também um convite. Meu amigo, hoje, como faço exploras do escritor do número 9, meu amigo, hoje que tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, pois Cristo quer te libertar. Tu procuras a paz neste mundo e em prazeres que passam em vão, mas nas últimas horas de vida elas nunca te satisfarão. Meu amigo, talvez tenhas lido ou ouviste falar de Jesus, não te esqueças para salvar-te
Ele deu a sua vida na cruz. Vamos cantar o hino número 9, a última hora. Vamos fazer o hino. Podem sentar-se, faz favor. Ameaças locais como a Covid-19 causam o pânico e a ansiedade um pouco por todo o mundo e provocam o caos na economia mundial, assim como na saúde pública. Pode ser um sinal, digamos, dos tempos próximos do fim, o que não significa que o fim virá de forma imediata. Jesus disse que não é um sinal do fim, mas apenas marcas do início das dores. Mateus 24:8, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Nós temos uma oportunidade para desenvolver a nossa fé ao invés de alimentarmos o medo, uma vez que o que disse Jesus há mais de 2000 anos está a cumprir-se. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Lucas 21:11. O cumprimento dos sinais preditos por Jesus nos seus sermões escatológicos, citados em Lucas 21:8-31, Mateus 4 e Marcos 13, são uma prova da veracidade da sua palavra, o que significa que a promessa da sua segunda vinda também é verdadeira. 2 Pedro 3:9-13. Cristo virá mais uma vez aqui para buscar o seu povo e destruir o maligno e os seus seguidores. Não sabemos exatamente quando isso se dará, mas sabemos que se aproxima e que virá. A segunda vinda de Jesus será gloriosa e visível em todo o mundo. Lemos em Mateus 24:30,
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Não sabemos quando será a vinda de Cristo, mas sabemos que está próximo e necessitamos estar preparados, pois o dia do Senhor virá como um ladrão e muitos serão surpreendidos. 1 Tessalonicenses 5, 2 a 4, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida e no ano não escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Todos que conhecem e amam a Deus sabem que não precisam de temer o futuro. Até lá, vivamos confiantes, todos os acontecimentos cooperarão para o nosso bem. 2 Timóteo 3, 1 a 2 diz-nos: está bem para isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Os últimos dias serão tempos difíceis, mas Jesus disse que não devemos perturbar o coração, mas crer em Deus. João 14:1. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus disse que teríamos aflições, mas encorajamos a ter bom ânimo. João 13:16-33. Eu disse estas coisas para que em mim vós tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus que concedeu a sua paz aos que creem. João 14:27. Deixa a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus estará para sempre com os seus discípulos. Mateus 28:20. Eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Jesus foi preparar um lugar e voltará para buscar o seu povo. João 14:3. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Nós crentes podemos encontrar a paz e a segurança na palavra do Senhor em qualquer circunstância difícil que passamos. E quando observamos estes acontecimentos terríveis para todo o mundo, devemos manter uma postura cristã equilibrada e sábia. A Bíblia afirma-nos que Deus está presente e ajuda os que confiam nele. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então não temas, não te desesperes. Não tenhas medo do que está por vir, conhece que Deus é soberano e não perdeu o controle do mundo. Deus é o Deus da história. Confia em Deus e assegura-te na tua palavra. Devemos estar atentos aos necessitados à nossa volta e lembrar-nos que a maior necessidade do ser humano alcançará a salvação em Jesus Cristo. Vamos para o nosso último plano de número 326, Cristo voltará, e podemos aproveitar para aumentar as nossas ofertas para a obra do Senhor. 327. Ainda bem, 337.
escola dominical, Deus é um anjo serviço. Aqui temos para a letra da música: és minha luz, tenho esperança só em ti, e força és para mim, para vencer a tentação, imenso amor, profunda paz, na luta o temor desfaz. És tu para mim, Consolador, firme estou no teu amor. Ferido foi para mim Jesus, Deus que feito homem se entregou, e foi para mim morrer a todos morrer, obedecendo a seu Pai, Cristo, preço por mim, quis pagar a vida plena, me encher. Vamos então. Deus é um todo.
queria que ficássemos de pé e que a congregação agora cantasse também connosco. És minha luz, minha canção.
embora então aquilo que Deus tem para nós esta manhã, que vai ser ouvido pelo nosso amigo propriamente aos alunos, vamos estar atentos ao que nós neste momento estamos a oferecer a apresentação. Vamos falar de Catarina Furtado, uma embaixadora de boa vontade das Nações Unidas, e de como ela tem dedicado grande parte da sua vida a causas sociais e solidárias, ou de Angelina Jolie, conhecida pelos seus esforços humanitários, quando nomeada como enviada especial pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. E pensamos por que razão serão tão notadas e tão famosas estas famosas nestas funções. Talvez porque há tantos outros com possibilidades de serem úteis, mas cujas únicas preocupações são consigo mesmos e com as suas vidas. Porque, de facto, nesta sociedade pós-moderna, as pessoas vivem preocupadas consigo mesmos. Vivem de uma forma individualista e egoísta e, portanto, aqueles que não são assim são notáveis, são excepcionais. Há muitos textos bíblicos nós temos referências a vidas de dedicação, mas nós vamos estudar isso hoje, em particular em Filipenses. Esta carta do apóstolo Paulo para a igreja em Filipos, onde ele se encontra a enfrentar uma tremenda oposição pelo facto de que está a introduzir uma nova religião no Império, mas ele entrega-se totalmente, entrega a sua vida, entrega-se a Deus, entrega-se aos irmãos para servir. E este livro, esta carta, começa por se organizar com uma saudação, no capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois prossegue com uma oração pela Igreja, capítulo 1, versículos 3 a 11. Nesta oração destaca-se o facto de que ele reconhece o cuidado e o amor dos filipenses por si mesmo e a forma como eles, considerando que ele é um enviado de Deus, cooperam com ele no ministério pela oração e pelas ofertas. Depois de 1:22 a 26, nós encontramos a ambição de Paulo pelo Evangelho. Neste texto é curioso que ele relata o facto de que muitos estão a anunciar o Evangelho por razões estranhas. Alguns que anunciam o Evangelho porque querem competir com ele, querem ser reconhecidos como ele. Há outros que anunciam o Evangelho pelo facto de que sabem que os romanos vão reagir ainda mais ao crescimento deste anúncio e desta perturbação religiosa e, portanto, vão infligir danos maiores ao apóstolo Paulo em prisão. E há outros que, de facto, o anunciam porque, com as suas prisões e o seu sofrimento e a sua fidelidade no meio desta situação, consideram que eles mesmos também devem perder o temor e devem ter a ousadia de anunciar. O que é facto e mais interessante nesta porção do texto é a ambição de Paulo. Não lhe importava a sua condição de vida, não lhe importava a razão de ser do anúncio que motivava estes a anunciar. A única coisa que lhe interessava, a sua única ambição, era que o Evangelho fosse anunciado. O que importa? O que importa é que o Evangelho seja anunciado. Depois de 1:27 até 2:18, o apóstolo Paulo vai deixar um conjunto de exortações aos crentes em Filipos. Primeiramente, a unidade e coragem diante da perseguição, de 1:27 até 30. Eles precisavam, de facto, de uma coesão interna para enfrentar tantas provações que viviam naquele tempo. Mas o que é verdade é que, apesar de eles serem fantásticos com Paulo e terem um amor enorme por ele e quererem suportá-lo em oração e financeiramente, entre eles as coisas não eram assim. E por isso estas exortações este tempo todo, desde logo, nesta porção que citei, de 1:27 a 30, a necessidade de unidade já vinha por causa disto,
Depois, 2:1-4, ele incentiva-os à harmonia na igreja, pararem com o grau de conflituosidade que existia. E depois, 2:5-11, ele diz-lhes qual é a base da vida cristã, que está estabelecida na história da sua salvação, que deve mudar os seus comportamentos nas suas relações uns com os outros. E é o facto de que Cristo morreu por eles e de que Cristo desistiu dos seus direitos de Deus por não pensar em si, antes pensando em nós, veio a este mundo tendo sido achado numa forma de homem, se humilhou até à morte e morte de cruz, sempre desistindo dos seus direitos. E, portanto, a base para que eles se reconciliassem, vivessem unidos, vivessem em harmonia, uma harmonia com o testemunho poderoso, era que Jesus Cristo devia ser o seu exemplo. Tal como Cristo desistiu dos seus direitos, eles não deviam procurar defender-se e defender os seus direitos, deviam antes abdicar dos seus direitos para viverem com harmonia. E prossegue 2:12-18 com esta continuação de apelo aos bons relacionamentos entre os crentes. E chegamos então ao texto que queria partilhar convosco hoje, capítulo 2, versículos 19 até 30, sobre os planos futuros do apóstolo Paulo. Filipenses 2, 19 a 30. E eu gostava de pedir aos irmãos o favor de colaborarem com uma leitura participada, talvez 2 versículos a cada voluntário, se fizerem favor. Filipenses 2, 19 até 30. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também ele esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias. A língua a ninguém tem de igual sentimento. Sinceramente, cuide do vosso estado, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviá-lo logo que tenha por vir quanto aos meus assuntos. Mas confio no Senhor que eu mesmo também em breve irei ter convosco. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que eu tinha saudades de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. De facto, esteve doente e para a morte, mas Deus se livrou dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso eu o enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos aviseis e eu tenha menos tristeza. Percebeis, pois, no Senhor com todo o gosto e tendo em honra, porque pelo amor de Cristo chegou até bem próximo da morte, não perdendo o caso da vida, mas suprir a falta de vossa. Obrigado. Então, em termos gerais, estamos num texto sobre os planos futuros do apóstolo Paulo, e estes versículos representam a sua esperança e a forma como ele planeia resolver os problemas dos filipenses, enviando a Timóteo e a Epafrodito. E, portanto, o primeiro ponto é o envio e a recomendação de Timóteo, versículos 19 a 24, que depois terá um subponto entre o 20 e o 23. O 19 diz: espero no Senhor que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos assuntos, ou das vossas notícias, ou dos vossos negócios. Então este propósito era enviar rapidamente Timóteo para suprir as necessidades dos filipenses. A sua preocupação com o grau de desunião e os conflitos na igreja era de tal ordem que ele achava que não era possível aguardar muito tempo sem enviar alguém para suprir esta situação, para os exortar e para os ajudar a ultrapassar estes conflitos. É de tal modo que isso interferia com o bom ânimo do apóstolo Paulo. E ele ia enviar Timóteo com a expectativa de recuperar o ânimo ao saber que a sua intervenção junto dos filipenses teria sido proveitosa e eles tinham mudado de comportamento. E então, nos versículos 20 e 23, nós encontramos um primeiro subponto que podíamos designar pela diferença de Timóteo. E começa por dizer: porque ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Então, esta forma como ele apresenta Timóteo faz pensar que as ameaças da situação dos filipenses eram sérias
e ele começa por elogiá-lo e por mostrá-lo completamente interessado na condição da igreja. E, portanto, ele vai enviá-lo tão depressa quanto possível, porque realmente não podia haver espera. Eles não podiam esperar porque ocorresse uma libertação de Paulo, que era desconhecida, se iria existir e quando, e a sua condição não o permitia. No entanto, ele afirma que se há de sentir animado com as notícias que Timóteo há de trazer e, portanto, deixa a ideia de que não está a perspectivar a sua morte no imediato. Mas, tirando estes aspectos que têm a ver com a condição de Paulo e com a condição dos filipenses, ele foca-se no facto de que quer transmitir a noção de que Timóteo é absolutamente especial. Ele diz que não tem ninguém assim. Ninguém tão unido desta maneira com ele em pensamento, ninguém tão seu confidente, ninguém que pudesse ser escolhido não só por esta relação, mas também pelas suas características e diversas qualidades, não só do relacionamento com Paulo, mas também qualidades de sinceramente cuidar dos interesses dos filipenses. E esta expressão de alguém que cuidará dos vossos interesses é a mesma que Paulo dizia sobre si próprio. Por exemplo, quando ele escreve aos Coríntios sobre o interesse que ele tinha pela igreja, o que ele sentia pela igreja, segundo aos Coríntios 11:28, ele utiliza exatamente a mesma expressão que utiliza para Timóteo. Timóteo é alguém que vai cuidar como ninguém dos vossos interesses. Alguém que coloca o seu coração nos interesses da igreja. E ele prossegue no versículo 21 a fazer notar esta diferença de Timóteo, dizendo: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Isto revela uma tristeza no apóstolo Paulo, porque quando ele olhava à volta, via as pessoas centradas em si, nas suas vidas cotidianas, no seu presente material, e esquecendo-se e relegando para terceiros planos os assuntos de Cristo. E não era assim com Timóteo. Timóteo iria buscar os interesses dos filipenses, ia lutar por eles, ia priorizá-los, ia dedicar-se de todo o coração. Porque o Timóteo era daqueles que estavam prontos, dos poucos que estavam prontos a abandonar os seus próprios interesses egoístas, trocando-os pelos interesses de Cristo. E, de facto, este egoísmo que invadia os colaboradores e as pessoas da igreja na sua generalidade era absolutamente diferente da postura de entrega e de dedicação, de foco nos interesses das coisas de Cristo que Timóteo tinha. E, portanto, Timóteo iria ser de enorme utilidade para com eles, não só porque era de total confiança de Paulo, da profunda intimidade de Paulo, alguém que ele confiava totalmente, mas também porque era uma pessoa absolutamente dedicada à causa do Senhor, aos interesses de Cristo, em oposição àquilo que acontecia já na sociedade daquele tempo. E, portanto, em Filipos as pessoas estavam também mais interessadas nos seus interesses, em defenderem-se, em até guerrear a propósito disso, muito mais interessados nisso do que na mensagem apostólica, mas Timóteo ia fazer a diferença. E, portanto, encontramos aqui neste texto a nossa primeira oportunidade de aplicação. Refletirmos, nós que vivemos numa sociedade pós-moderna, profundamente interesseira e individualista, em que cada um busca os seus interesses e acha que será feliz conquistando coisas para si, tendo e mostrando que tem, se nós temos sido influenciados por esta sociedade ou se somos mais influenciados pelo Senhor e se nos identificamos mais com aqueles que vivem apostando, investindo, gastando-se para conseguir alcançar os seus interesses, ou se, como Timóteo, colocamos os interesses e as causas do Senhor em primeiro lugar. E esta é uma reflexão que precisamos fazer de nós perante o Senhor, não necessariamente para com os outros em secreto, mas é uma reflexão que precisamos de fazer de uma forma bem concreta. Talvez seja difícil fazer esta reflexão no abstrato, mas lembramos, por exemplo, o que fizemos nas 2 últimas semanas. Como gastamos o nosso tempo, em que é que investimos, o que fizemos para o Senhor nas 2 últimas semanas. Ele prossegue no versículo de 22 dizendo: mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como um filho ao Pai.
Portanto, Timóteo era um obreiro testado e aprovado. Demonstrava um caráter ímpar, demonstrava um espírito de serviço também ele diferente do usual naquele tempo, com uma relação com Paulo como um filho espiritual, e de facto ele fazia com que Paulo só pudesse dizer bem dele e o tratasse como um filho querido. Por exemplo, em 1 Coríntios 4:17 é assim que ele o trata, um filho querido. E por isso Timóteo é totalmente recomendável. Paulo quer dizer aos filipenses: vocês vão receber este homem. Este homem na relação comigo, este homem na dedicação com as coisas do Senhor. Vocês vão receber um servo, um colega de ministério, de servo de Cristo como eu. Vocês vão receber alguém como verdadeiro servo no mais nobre sentido do termo. E por isso eu espero que vocês o recebam com a dignidade que ele merece. É um bocado esta a ideia. Ele tem também a expectativa de que os filipenses se lembrem de como tinha sido a anterior visita de Paulo e Timóteo junto a estes crentes e que se encontra relatada em Atos 16:3 e 17:14. E era este enquadramento que ele esperava. E por isso, 23, ele diz: de sorte que espero vos enviar tão logo tenha provido os meus negócios. E isso vai nos levar ao segundo ponto, relativamente a Epafrodito, porque de facto, neste momento, diante da incerteza relativa ao futuro de Paulo, ele ainda precisa de Timóteo, até saber o que vai acontecer e até saber como Timóteo há de poder suprir a sua eventual falta, há de poder ajudá-lo nas situações que ele vai viver em breve. Mas ele vai dizendo no versículo 24 a sua vontade: mas confio no Senhor, que eu mesmo também em breve irei ter convosco. Não é uma intenção nova, não é uma possibilidade nova. Lá no capítulo 1 e no versículo 8, o apóstolo Paulo já tinha declarado esta possibilidade associada à vontade, esta esperança que ele tem no Senhor, de também em breve ele poder visitá-los. Mas na dúvida sobre qual seria a vontade de Deus para a sua vida, ele vai dizer isto de uma forma cuidadosa: espero no Senhor, ou confio no Senhor que isto possa acontecer. Mas aconteça o que acontecer, ele sempre está esperando no Senhor e providenciando a favor deles. E chegamos então ao ponto 2, a volta de Epafrodito, versículos 25 até 30. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Então, enquanto Timóteo ainda vai aguardar algum tempo junto de Paulo, Epafrodito vai rapidamente para responder às suas necessidades. E também Epafrodito é recomendado com muito cuidado e com muito carinho. E usa então Paulo esta boa descrição: ele é meu irmão, meu cooperador, meu companheiro de luta, e coloca outra vez no pé de igualdade e de valorização, como irmão, como cooperador, como companheiro nas lutas que enfrentaram na vida espiritual contra o mal. Além disso, ele era aquele que tinha sido enviado pelos filipenses anos antes para suprir as suas necessidades financeiras com ofertas provenientes dos filipenses e para ficar a cooperar com ele no seu ministério, a ser parte da equipa apostólica de Paulo. E eu começo agora no subponto desta ideia da volta de Epafrodito a descrever os motivos de Epafrodito, versículos 26 a 28. Porque é que ele vai mandar Epafrodito? Porque é que Epafrodito ele mesmo também deseja ir? Portanto, tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido falar que ele estivera doente. Então eu estava cheio de saudades dos filipenses e como ele tinha tido problemas de saúde graves e isso tinha sido noticiado aos filipenses, eu estava preocupado e queria acalmar os filipenses que podiam estar eles sim preocupados com a sua saúde. E podemos ver todo um clima relacional que é notável nesta porção desta carta. Esta relação de amor, de cumplicidade, de intimidade que existia na equipa apostólica de Paulo. Como ele amava Timóteo, como ele amava Epafrodito, como ele os descreve uns aos outros e como o próprio Epafrodito, em vez de estar preocupado consigo, estava preocupado com a preocupação dos filipenses. Isto é, o que ele queria é, uma vez que eles souberam que eu estive gravemente doente, provavelmente estou triste, estão preocupados comigo, eu quero ir animá-los.
quero que eles vejam diretamente que eu estou bem, que eu estou recuperado. Esta emoção, esta forma de envolvimento das pessoas umas com as outras, esta forma de descrição dos colaboradores, este desejo ardente de sossegar a preocupação dos outros, tudo isto é um clima espiritual notável que nós devíamos olhar e procurar imitar, que devia ser encantador para nós e que podíamos querer reproduzir. Diz o versículo 27. E de facto esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então o apóstolo Paulo atribui a cura de Epafrodito à misericórdia e à intervenção misericordiosa de Deus. Misericordiosa do ponto de vista da saúde de Epafrodito, mas misericordiosa também no sentido da vivência do próprio Paulo, em prisões, desconhecendo o seu futuro, passando por múltiplas pressões, cheio de preocupação com a Igreja, que era algo que o ocupava de sobremaneira, a vivência da Igreja como ele sonhava, como ele desejava, e então ele achava que Deus teve esta misericórdia porque se Epafrodito tivesse partido, seria mais uma tristeza a somar às várias tristezas que ele estava vivendo, e por isso achava que esta ação tinha sido uma ação misericordiosa do Senhor, intervindo diretamente na saúde de Epafrodito, também para poupar ao apóstolo Paulo a tristeza sobre tristeza. E prossegue ele com a sua preocupação com a Igreja, dizendo no versículo 28, por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Então Paulo está a desobrigá-lo das suas funções que tinha no ministério com ele, Paulo, não só pela sua dificuldade do seu estado de saúde, mas sobretudo para prestar o auxílio à Igreja e confortar a Igreja. E queria também que eles percebessem lá em Filipos que o regresso de Epafrodito não era um fracasso, não era alguém que tinha sido dispensado por não ser necessário, não era alguém de menor importância para Paulo, antes pelo contrário. A forma como ele o elogia, espero que ele seja bem recebido, com honra, com compreensão, com amor, e que soubessem que estavam a recebê-lo da parte de um Paulo preocupado, da parte de um Paulo que queria oferecer-lhes uma ajuda e de alguém que ele considerava um conservo, um cooperador, um irmão dedicado, alguém que merecia dupla honra. E por isso temos mais um subponto nos versículos 29 e 30 que podemos designar como digno de honra. Recebei, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. Portanto, o que ele esperava era uma calorosa recepção de Epafrodito, que não seria mais do que ele merecia, porque eles estariam a recebê-lo como alguém digno de honra, alguém que devia ser altamente estimado, pois tinha até posto em causa a sua própria vida por causa das coisas do Senhor. Diz no versículo 30, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Portanto, Epafrodito tem toda esta autoridade, da forma como ele descreve, mas somada desta autoridade adicional, de que foi alguém que arriscou a sua própria vida para cumprir o serviço do Senhor, o serviço de Cristo. Cumprir a sua missão com a mão da Igreja e todo o tempo que esteve servindo na equipa de Paulo, era realmente arriscar a vida, era realmente pôr-se em causa a toda a linha. Por isso, os filipenses, ao recebê-lo para os ajudar, deviam saber que não só ele cumpriu, mas ele era digno de toda esta honra. E, portanto, se antes estivemos a refletir sobre a dedicação, quer de Timóteo, quer agora de Epafrodito, e a refletir sobre se nos identificávamos com o versículo em que Paulo clarifica que verdadeiramente as pessoas em geral buscam os seus interesses, mas estes não, agora acho que faz sentido olharmos para este clima dos afetos, para estes relacionamentos tão especiais, tão exemplares, tão edificantes, tão poderosos no testemunho, de como eles não só tinham uma profunda intimidade, mas como se descrevem, como o apóstolo Paulo descreve estes colaboradores.
Não sei quantas vezes já vos pediram cartas de recomendação de pessoas, principalmente a quem está no Ministério, mas nas vossas conversas uns com os outros acerca de outros crentes, não sei se fazem descrições deste tipo. O que é facto é que o apóstolo Paulo podia ter acrescentado um ou outro pormenor em que Timóteo e Epafrodito não fossem tão bons, tão cabais, tão relevantes, tão certos. Mas a verdade é que ele não faz isso. Ele só apresenta, elogia os aspectos positivos. E toda a descrição e clima amoroso entre eles, todo o cuidado de se promoverem, de se suportarem uns aos outros, de passar uma imagem digna uns dos outros, é realmente digno de reflexão, na minha opinião. Deveria ser uma oportunidade de pensarmos sobre a forma como nos consideramos uns aos outros, como nos promovemos uns aos outros, como nos descrevemos uns aos outros. E, portanto, esta porção da reflexão que devemos associar à anterior, não esquecendo da anterior, de como estes homens, que não eram nenhuns extraterrestres, eram homens comuns e homens iguais a todos nós, viviam dedicados, consagrando as suas vidas à causa do Senhor, arriscando de facto a própria vida e priorizando a sua vida no zelo pelos interesses da Igreja, das causas e dos serviços que o Senhor colocasse no seu caminho para eles realizarem, muito mais do que os seus próprios interesses. Então, em conclusão da nossa passagem, no cuidado amoroso de Paulo pelos filipenses, ele vai enviar-lhes servos dedicados para suprir a sua condição, para os exortar e ajudar a resolver o grau de conflito que existia entre eles. O primeiro ponto é o envio e a recomendação de Timóteo, versículos 19 a 24. E começa por descrever a diferença de Timóteo. Ele é realmente especial. É realmente especial pelo seu relacionamento com o apóstolo Paulo, de profunda intimidade e confiança, mas ele é sobretudo especial porque ele cuidaria dos seus interesses. Ao contrário dos homens daquela época que só pensavam em si e não nas causas de Cristo, ele deixava tudo pelos assuntos de Deus. Em segundo ponto, nós vimos a volta de Epafrodito, versículos 25 a 30. Enquanto Timóteo não podia ir na definição da situação de Paulo, ia já Epafrodito. E os motivos de Epafrodito era descansá-los da sua preocupação consigo próprio, matar as saudades que tinha deles e servi-los como cooperador dedicado que chegou a pôr em causa a própria vida. E, portanto, devia ser imitado, digno de honra, digno de estima, aceito com toda a autoridade como alguém que tinha dedicado a sua própria vida. E, portanto, penso que das duas reflexões que fizemos, a principal que há a reter é com que grupo nos identificamos, como nos ocupamos, como gastamos o nosso tempo, como temos vivido as nossas vidas, que escolhas temos feito, quais são as nossas prioridades. E que o Senhor nos ajude na reflexão que faremos em oração diante dele a pensar se, como a generalidade dos crentes, seguimos a tendência da sociedade de viver preocupados com os nossos interesses, ou se a nossa prioridade, se colocamos em primeiro lugar, que merece a nossa dedicação, concentração, esforço, se é a causa de Cristo. Estamos gratos ao Senhor pela mensagem que o nosso irmão e amigo Tom Miguel trouxe até nós nesta manhã, que Deus nos colocou a trazer até nós. Vamos terminar o nosso culto e vamos então resumirmos totalmente em Cristo. Portanto, depois do apóstolo.
Eu irei pedir ao aniversariante do dia que nos peça a oração, vou pedir ao meu pai que nos peça a oração. Pai nosso que estás nos céus, ao teu nome adoramos, Pai Santo, por esta graça bendita que só Cristo nos deu, de estarmos aqui esta manhã na Santa Presença, para te louvar, adorar e glorificar, exaltar o nosso Senhor. Nos adoramos, Pai Santo, pelo nosso Santíssimo Amor. E o Santíssimo Amor que nos ama tanto, Pai Santo. E nós te amamos tão pouco, eu te amo tão pouco, Pai Santo. Continua a ter misericórdia de nós, que o Espírito nos ajude para conhecer nossas fraquezas, nossas faltas, e dar-nos a Santíssima graça para as poder vencer. Glória ao nosso Senhor. Obrigado, Pai. Louvamos, Pai, pelos sementes maravilhosos que nos deste. Estamos na tua presença, Senhor. Ouvir a tua santa voz, a tua palavra, Pai Santo. Como é maravilhoso, Pai. Nós ouvimos a tua palavra, Pai Santo. Santa voz. São dos conselhos, são das restaurações e são das correções, Pai Santo. Louvamos, oramos, Pai Santo. São dos Espíritos de ajuda, Pai Santo. E abençoa a tua igreja em toda a face da terra, para que não possamos estar afumegados, mas possamos ter aquela luz brilhante, Pai Santo. A luz de Jesus, Cristo, aleluia, glória ao nosso Senhor. Para poder viver daqui uns com os outros e todos contigo, Pai Santo. E possamos ter aquela luz para aqueles que estão lá fora, também precisam de Jesus como nós precisávamos, Pai Santo.
Obrigado, Pai Santo. Obrigado. Pai, pela honra e gratidão aos nossos corações e para a honra e glória do nosso Senhor e para a nossa bênção, não pedimos, agradecemos por essas graças. O Santo e bendito para o Santo amado Filho nosso e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.